Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses 1. Filipenses 1, versículo 6. Quem deseja viver um novo ciclo aí, levante a mão. Uma nova idade é um novo ciclo, não é? Quem tem 35 e depois chega nos 40, vai vivendo um novo ciclo a cada ano. E ano novo também é um novo ciclo. Amém? Também é um novo ciclo. Só que às vezes nós passa ano e vem ano e a gente não vê o novo ciclo. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Quantos anos ela viveu o mesmo ciclo? Quantos anos você talvez vive o mesmo ciclo? O mesmo ciclo de brigas, o mesmo ciclo, às vezes de miséria, de dificuldade, de inconstância. E geralmente a gente começa o ano novo dizendo assim, esse ano vai ser diferente. Quem nunca disse em janeiro que aquele ano, por exemplo, você iniciou janeiro falando assim, não, o ano de 2022 vai ser o ano que eu vou me exercitar. Porque eu nunca fui de academia, nunca fui de cuidar do meu corpo, mas esse ano, não, o ano de 2022 vai ser o ano que eu vou emagrecer. Não, o ano de 2022 vai ser o ano que eu vou fazer uma faculdade. Não, o ano de 2022 vai ser o ano que eu vou ler a Bíblia inteira em um ano. Não, o ano de 2022 vai ser o ano que eu vou ler um livro por mês. Não, o ano de 2022 vai ser o ano que eu não vou discutir com meu esposo. Todas as vezes que ele falar algo, eu vou ficar calada a partir de agora. Não, o ano de 2022 é o ano da virada da minha vida. E ainda não terminou. Amém? Glória a Deus. E vai ser mesmo o ano da virada da sua vida. Porque basta uma palavra entendida para que tudo mude. Amém? Vai ser o ano da virada da sua vida, porque você vai quebrar a sua cadeira de balanço essa noite. Glória a Deus. Você vai quebrar a sua cadeira de balanço para que você possa viver um novo ano de verdade na sua vida. Amém? Porque Jesus disse assim, ó, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Talvez você está sendo roubado há 10 anos, há 20 anos, há 15 anos. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não é você ter muito dinheiro, mas é você desfrutar com abundância de tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Deus, se Deus te deu uma família, a família é de Deus, o casamento é de Deus, os filhos é de Deus, o trabalho é de Deus. E tudo isso você tem que desfrutar com abundância. Amém? Porque Jesus veio, Ele é um lugar e esse lugar está dentro de você para você viver em abundância. Amém? Então, para viver essa abundância que o Senhor tem para você, você vai quebrar sua cadeira de balanço essa noite. Amém? Filipenses 1:6 diz assim, ó: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Eu estou plenamente certo.
de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Você precisa ter esse versículo no seu coração. Porque Paulo está dizendo para Filipenses, para esse povo, que ele estava convicto de que o Deus que começou uma boa obra, Deus começou uma boa obra na sua vida? Se você já é salva, Deus começou uma boa obra na sua vida. Se você é uma nova criatura, Deus começou uma boa obra na sua vida. Amém? E Paulo está dizendo para esse povo assim: olha, eu estou plenamente convicto que aquele que começou a boa obra em vós, dentro de vocês, ele vai completar. Se você for ler Filipenses, sabe por que Paulo começa falando logo no capítulo 1 para eles isso? Porque lá no 4, ele vai lembrar o povo que pode chegar tempos de ansiedade, de preocupação. Mas ele começa incentivando, ele fala assim: ei, lançai tudo sobre o Senhor, todas as vossas ansiedades. Sabe por quê? Lembra que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Então o que Paulo estava dizendo para esse povo: olha, vai ter dias difíceis, podem acontecer todo tipo de situação, mas lembra que tem uma boa obra que já foi começada. E Deus, ele não deixa a sua boa obra pela metade na sua vida. Se ele começou dentro de vós, ele vai terminar. Amém? Então Paulo, na verdade, passa os capítulos de Filipenses fortalecendo o povo por dentro e lembrando que a obra não é fora, a boa obra que ele começou é dentro. Amém? A obra não é fora, mas é dentro de vós. E Paulo, na verdade, está trazendo essa clareza para quê? Para que no meio do caminho eles não desistam, porque a boa obra já foi começada. Amém? E os planos do Senhor não podem ser frustrados. Se Ele começou uma boa obra dentro de vocês, Ele vai terminar. Amém? Ele vai terminar. Eu posso escutar um glória a Deus? Por que nós precisamos entender isso? Porque os ciclos externos, os ciclos fora, eles são vencidos quando os ciclos dentro de nós são resolvidos. Antes de alguma coisa ser resolvida fora, ela primeiro é resolvida dentro. Quando você vai aceitar Jesus, por onde é que começa? Por onde você começa a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Por dentro. Você decide no seu coração e depois publicamente você levanta a sua mão e você fala que você quer fazer do Senhor Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então os ciclos externos, eles são resolvidos primeiro internamente. Quando você está com uma tontura, ou muitas vezes com uma alergia, por onde é que você começa a tratar isso? Tomando remédio, você começa a tratar dentro de você. Não é assim, gente? Amém? Você começa a tratar dentro de você. O que você não está fazendo fora, é porque está faltando dentro. Amém? Tem muita gente que fala assim: olha, temos que nos posicionar, temos que caminhar em fé. E tem gente que tenta, na força do seu braço, viver essa realidade externa, sendo que essa realidade tem que começar dentro. A palavra de Deus diz em Tessalonicenses que o Senhor deseja que nós sejamos integralmente sãos, integralmente saudáveis no nosso corpo, alma e espírito. Amém? Glória a Deus.
Então, essa boa obra que o Senhor já começou na minha vida e na sua vida, ela começa dentro de nós. Glória a Deus. Ele já começou dentro de nós. Glória a Deus. E Deus deseja completar essa boa obra. No último TPM, eu falei aqui que Jesus tinha preparado uma mesa. Quem é que estava aqui no último TPM? Glória a Deus. O Senhor Jesus preparou uma mesa para nós. Amém? E eu falei de uma mulher, que eu vou iniciar falando dela de novo. Abra em Mateus 15, do versículo 21 ao 28. E eu queria essa noite começar falando de duas pessoas que romperam ciclos. Porque é da vontade de Deus que você viva um ciclo novo, que você viva uma coisa nova, que você seja uma pessoa saudável. Mateus 15, 21 a 28 diz assim, ó: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. O que nós vemos aqui? Essa mulher rompendo um ciclo. Aquela menina, ela não estava um dia possessa, ela vivia possessa. Ela vivia possessa. E você vê, por meio da fé, essa mulher recebeu aquilo que ela desejava. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, essa mulher cananeia, ela tinha uma palavra, ela tinha uma promessa que foi feita, que ela ia até Jesus e quando chegasse lá, o que ela desejava ia acontecer. Ela tinha essa palavra? Ela não tinha. Amém? Ela não tinha essa palavra. Mas eu quero que você guarde esse texto que eu li no seu coração. Vai lá para Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. A partir do versículo 1, diz assim, ó: no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado,
reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, e nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Vamos ficar até aqui. Aqui você vê que Daniel, uma certa fase da vida dele, ele entendeu por que ele estava naquele cativeiro. Ele estava dentro de um cativeiro, um ciclo de cativeiros que iria acontecer por anos. Ele entendeu através do livro do profeta Jeremias que ele estava lendo, ele entendeu que é porque os seus antepassados pecaram e desobedeceram a Deus. Então Daniel, ele decide romper o ciclo das heranças geracionais a partir dele. Porque ele entendeu, ele decide romper, ele vai lá e começa a romper com as heranças geracionais, porque ele não queria viver mais aquele ciclo que os seus antepassados geraram sobre a vida dele. Amém? Agora entenda algo. Lá na sua casa tem uma cadeira de balanço? É boa, né? A gente vai para frente, a gente vai para trás, para frente, para trás. Não é assim? Ô, coisa boa! Muitas de nós, às vezes, sentamos na cadeira de balanço, a gente ainda faz esforço para balançar, né? Não é assim? Aí você senta lá na sua cadeira de balanço e você começa a pensar nos problemas. Você começa a pensar naquilo que você não venceu. Você começa a pensar no futuro que não está nas suas mãos, mas está na mão de Deus. Aí você começa a pensar: meu Deus, eu estou com tanto problema hoje, o que vai ser da minha vida? Senhor, aquele homem não se posiciona. Senhor, o meu filho está doente. Senhor, a porta não se abre. Senhor, aí você fica balançando e você fica pensando na sua vida. Quando a cadeira de balanço para, onde é que você está? Aonde? No mesmo lugar. Aí você leva para 2023 a sua cadeira de balanço. Aí você fica onde? No mesmo lugar. Aquela mulher cananeia, ela não tinha nenhuma palavra. Ela poderia ter ficado lá: oh meu Deus, eu não dou mais conta, o que vai ser da minha vida? Essa menina vive endemoniada, é tanto problema, é isso, é aquilo. E ela vivia olhando para sua filha. Foi isso que ela fez? Não. Ela levantou da cadeira de balanço. Amém? Ela levantou da cadeira de balanço e ela foi resolver fechar aquele ciclo na vida dela.
Porque uma oração estabelecida de fé muda rotas. Uma oração estabelecida de fé faz o que nem estava planejado na sua mente. E nem na mente de Jesus. Porque o que mudou a rota daquela mulher não foi uma palavra que ela recebeu, não foi um profeta que chegou nela, mas foi a caminhada e o desejo do coração dela de não viver mais do jeito que ela estava vivendo. A fé trouxe uma realidade que não existia. Amém? O que aconteceu com a mulher cananeia e o que aconteceu com Daniel foi que eles saíram da cadeira de balanço. Amém? Porque só pensar, só gera uma coisa na tua vida: peso. Só gera dor. Só tira as tuas forças. Só isso que acontece. Você não muda ciclo sentada em uma cadeira de balanço e pensando em tudo o que aconteceu até aqui. Você não muda ciclo assim. Não foi assim que Daniel fez. Não foi assim que a mulher cananeia fez. Eles não sentaram na cadeira de balanço e ficaram: oh céus, oh vida, meu Deus. O vitimismo, a comparação, o orgulho, não foi nada disso. Eles se levantaram. Assim que Daniel descobriu que o cativeiro que ele estava vivendo vinha de uma geração atrás dele, ele se posicionou. Ele se posicionou para fechar esse ciclo na vida dele. Amém? Glória a Deus. Simplesmente, a mulher cananeia, ela andou em um estabelecimento de lei divina, que é a fé. Amém? Glória a Deus. Abra em Gálatas. Gálatas 3, 6 e 7. Gálatas 3, 6 e 7 diz assim, ó: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Têm direito à mesma justiça que Abraão teve. O que aconteceu com essa mulher cananeia? Ela saiu de escrava para filha. Por meio da fé, você tem o direito de se tornar filha. Por meio da fé, por meio do crer em Jesus. E uma vez que você se tornou filha, você tem direito a uma herança. Amém? Agora deixa eu te perguntar: existe alguma herança em Cristo Jesus que é ruim? Existe alguma herança em Cristo Jesus que te mata? Não. E a palavra de Deus, essa mulher, por meio da sua fé, Jesus disse assim: olha, eu não trouxe pão para você. Eu não trouxe pão para você. Mas por meio da fé, ela não só comeu do pão, ela saiu de escrava e se tornou filha. E agora, ela tinha direito da herança como outro povo a qual ele tinha trago pão. Amém? A prostituta Raabe se tornou filha, saiu da escravidão, também por meio da fé, de acreditar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se você estiver anotando, eu queria dizer duas coisas que podem ajudar você a fechar ciclos na sua vida. De repente você está assim: pastora, qual ciclo é esse? Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai trazer a sua memória. Amém? E a gente vai descobrir muitos ciclos aqui.
Então a primeira coisa para você fechar ciclos velhos, ciclos de dor na sua vida, ciclos repetitivos na sua vida, é por meio da fé. Que fé? A fé na verdade. Quem é a sua verdade? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Quando você tem um pai, eu tenho 2 filhos. O que que os filhos fazem? Eles ficam pedindo. Né, pastora Cida? Me dá, pai. Me dá um carro. Me dá uma blusa nova. Me dá uma calça nova. Me dá. Eles não têm nenhuma palavra de que eles vão receber. Mas eles têm direito de pedir ao pai. Amém? Eles têm direito de pedir ao pai. Eles sabem que eles podem ir até o pai. Então a primeira coisa para você fechar ciclos é você ter fé em Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa ter convicção da verdade. Você precisa ter fé na verdade que é Jesus. Na verdade ao seu respeito. Você precisa ter fé. Sabe para quê? Para você não sentar na cadeira de balanço e começar a acreditar na mentira. Começar a acreditar na mentira. O seu passado está sobre as águas. Amém? Se você não tiver fé na verdade, você vai ter fé em outra coisa. E você vai começar a acreditar na mentira. A primeira coisa para você vencer ciclos, romper com ciclos velhos, é você ter fé. Glória a Deus. Pastora, e como é que eu vou ter essa fé? Você precisa pedir ao Senhor revelação da verdade. Revelação da verdade. A palavra de Deus diz que quando a nossa mente é renovada, nós podemos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Essa mente renovada é através de revelação. É Deus que tem que te revelar aquilo que você não entende na palavra de Deus. É Deus que tem que te revelar o que é ter essa fé. Você precisa pedir revelação. Amém? A segunda coisa que nós aprendemos com a mulher cananeia, para a gente fechar ciclos velhos, é saber o que você deseja. O que que você deseja? Deixa eu te dizer, o que você deseja é a parte mais difícil da sua vida. Por isso que o processo precisa existir, para que o que você deseja seja alinhado e fortalecido no seu coração. Porque às vezes você diz que deseja algo, mas passa um dia você está em dúvida sobre o que você deseja. Então saiba o que você deseja. Isso é tão certo. Eu tenho 2 filhos. Um é muito convicto do que quer. Se ele falar assim, eu quero esse celular, não adianta tu tentar mudar a opinião dele. Ele é igualzinho eu quero esse celular. Não adianta tu mostrar outros, não adianta. Mas o outro, quando vê o outro pedindo, ele fala, ai, agora eu estou em dúvida. Ele fica em dúvida com a decisão do outro. E o outro é convicto. O que que a dúvida faz? Você perder. Não é isso? Aí o outro ganha, não, eu quero agora um celular igual o que ele escolheu. Aí quando ele ganha, ele fala, eu nem queria esse, era melhor eu ter ganhado outro. Mas a dúvida fez você perder o outro. O que que nós aprendemos com essa mulher? A própria palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse assim, por causa da tua fé, você vai receber o que você deseja. Por causa da sua fé, por causa da sua convicção, você vai receber o que você deseja. É a convicção que Jesus pode fazer o que você deseja. Mas o problema é, o que que você deseja? Sabe por quê? Porque é difícil. Às vezes,
a pessoa sofre abuso dentro da sua casa, e ela fala assim, amanhã eu vou colocar esse homem na cadeia. Aí depois ela mesma tira da cadeia. Aí amanhã ela coloca de novo na cadeia. Aí depois ela tira. Ela vai viver o mesmo ciclo. O que ela deseja? É uma convicção. A convicção atrai a resposta do Senhor. O Senhor, Ele tinha que liberar o que aquela mulher estava pedindo, porque ela não ia sair daquele lugar. Sabe por que ela não ia sair daquele lugar? Porque o Jesus disse para ela que o pão não era para ela. E ela respondeu, mas até os cachorros comem do pão que cai as migalhas que caem da mesa. Então, Senhor, eu vou comer nem que sejam as migalhas. Convicção. Mas por que ela tinha convicção? Porque ela tinha uma fé de que Jesus poderia dar o que ela estava precisando. Amém? Glória a Deus. E olha que interessante. Sabe por quê? A segunda coisa é você saber o que você deseja. Porque os discípulos disseram assim, Senhor, tira logo essa mulher. Despede logo essa mulher. Tantas barreiras ela teve ali. Mas ela sabia o que ela desejava. Sabe por que você tem que saber o que você deseja? Porque você vai ter que muitas vezes dar sangue pelo que você deseja. Amém? Como assim? O diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Você acha que o que você deseja ele vai deixar nas suas mãos? Não. E se você não souber o que você deseja, desejo é algo muito superior a uma simples vontade. Se você não tiver convicção, o que você deseja, você vai deixar ali, no meio do caminho. Diante das circunstâncias. Amém? Você vai deixar ali. Mas se aquilo que você deseja, você tem fé em Deus e você deseja, você vai ter que dar sangue por aquilo que você deseja. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que dar a última gota do seu suor, porque você deseja. Amém? E eu estou falando algo tão sério, por quê? Porque às vezes o teu esposo não vai te apoiar. Porque às vezes o teu parente não vai te apoiar. Porque às vezes tantas outras coisas e pessoas, elas não irão te apoiar. E aí se você não desejar com toda a convicção do seu coração, você vai largar. Amém? Você vai largar. Eu já mudei 3 vezes de cidade. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu desejo. E dói mudar de cidade. Dói você estar estabilizado e você ter que sair. Mas eu sei o que eu desejo. Amém? Glória a Deus. Eu sei. A minha segunda faculdade, eu estava grávida do Lucas. Do Lucas. O Senhor falou para mim fazer administração. O Senhor falou para mim. Só que eu estava grávida. Então a pessoa que olha para uma pessoa grávida que quer estudar, que já tem um menino, vai dizer o quê? Não, espera o menino nascer. Quando ele nascer, crescer e você cuidar, você vai fazer a tua segunda faculdade. Porque esse momento é o momento da criança. Esse momento é o momento de cuidar da criança. Não é assim? É porque foi assim comigo mesmo. Porque eu não tive nenhuma voz. Mas quando eu não tenho nenhuma voz, mas eu tenho a voz dele. Eu passei, eu me formei. No meio do caminho eu tive o Lucas. E fui com o Lucas para a faculdade mesmo. E me formei e sou formada em administração. Amém? Porque existia uma convicção no meu coração. Uma convicção. Então, eu não estava pedindo opinião para pai, para mãe, para esposa e para ninguém. Amém? Eu não estava pedindo nada. E quando você tem uma convicção, sabe o que eu acho lindo? É que Deus começou a levantar pessoas em minha volta para me pegar em casa, para me ajudar na faculdade, para fazer isso, para fazer aquilo. Porque aquilo que você deseja,
Você tem que ter toda a convicção, sabe por quê? Porque às vezes você vai ter que derramar seu último suor. Porque é o que você deseja. Você vai perder no meio do caminho, mas é o que você deseja. Davi, ele perdeu um filho no meio do caminho. Mas ele não ficou naquele luto. Ele chorou até o último minuto, mas ele não ficou naquele luto. Porque ele sabia o que ele desejava. E ele pecou, errou, mas ele se levantou e decidiu viver o que o Senhor tinha para ele. Amém? Ele sacudiu a poeira, ele trocou as vestes e ele continuou indo. Para fechar ciclos, você precisa saber o que você deseja. Glória a Deus. Para quê? Para que você não abra mão dos seus maiores sonhos. Então a primeira coisa, eu preciso ter fé, na verdade. A segunda coisa, eu preciso saber o que eu desejo. O que eu desejo? Essa mulher se levantou da sua cadeira e ela caminhou até Jesus porque ela sabia o que ela desejava. Amém? Depois que você tiver essa fé e saber o que você deseja, você vai precisar de duas coisas na sua vida. Porque na caminhada cristã você precisa de duas coisas. A primeira coisa são as armaduras espirituais. A primeira coisa que você vai precisar quando você decidir sair da sua cadeira de balanço, a caminho de um novo ciclo, de uma nova oportunidade, de um novo jeito de viver, você vai precisar das armaduras espirituais. Nós não vamos ler aqui, mas está lá em Efésios, as armaduras espirituais. E você vai precisar, por quê? Porque o inimigo, em todo tempo, ele lança flecha para perfurar você. Quando você estava na cadeira de balanço, o que mais vem na sua mente? Pensamentos. Como é que vai ser? E se não acontecer? Mas, à medida que você levanta da cadeira de balanço, você vai precisar das armaduras espirituais para quê? Porque os dardos inflamáveis, eles não vão deixar de vir. Só que as armaduras espirituais, elas irão te proteger. Quando vir um pensamento, você tem um capacete da salvação. Amém? Quando vir uma seta para pegar o teu coração, você tem a couraça da justiça. Quando vir alguém dizer que você está vestindo as vestes erradas, você tem o cinto da verdade para não deixar sua roupa cair. Quando vir uma situação adversa, quando vir um vento, você tem as sandálias do evangelho da paz. Para quê? Para continuar caminhando de maneira sólida e firmada. Por quê? Porque você tem fé, você sabe o que você deseja e você está protegido agora com as armaduras espirituais. Amém? Glória a Deus. As armaduras espirituais, elas fazem o quê? Elas ajudam a proteger as janelas da tua alma. Como assim? Quais são as janelas da tua alma? São os sentidos. O que você vê, o que você ouve. Aí você vê uma tragédia, vai logo para a sua mente. Meu Deus, e agora? Não é assim? E aí o capacete, as armaduras espirituais vão ajudar você a ser protegido daquilo que você ouve, daquilo que você vê. Amém? Glória a Deus. Fica mais um pouquinho aí, nós estamos quase terminando. Ainda tem um presentinho no final. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, depois que você tem fé e você sabe o que você deseja, você toma posse das armaduras espirituais. Qual é a segunda coisa que você precisa fazer? Limpar o terreno, que é a sua própria vida. Amém? O que Daniel fez? Ele limpou o terreno da sua própria vida. Que terreno é esse? O vitimismo, o comodismo.
Daniel, ele percebeu que ele vivia e que ele estava em um cativeiro por causa das maldições. Amém? Isso é tão certo que ele foi pedir perdão a Deus pelos seus antepassados e ele confessou cada pecado. Presta atenção aqui em uma coisa. Para viver ciclos novos, você vai precisar romper com ciclos velhos. Amém? Você vai precisar limpar o terreno. Tem gente que vai muito bem em algumas áreas da sua vida e tem outras áreas que não vão. E o que seria essas heranças geracionais? Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós temos heranças geracionais. Todos nós. Porque os seus antepassados fizeram alguma coisa. Mas pastora, eu não aceitei Jesus. O aceitar Jesus não rompe com leis espirituais. Amém? Então o que rompe? Só quem pode romper com heranças geracionais sou eu e você. Nem a igreja, toda maldição saia. Nem a igreja tem essa autoridade, a não ser eu e você. O que Daniel fez? Daniel tinha essa autoridade, por isso que ele foi lá confessar. Amém? Quantos estão entendendo? Digam amém. Digam glória a Deus. Pastor, e como é que a gente faz? A gente limpa o terreno. Igual Daniel limpou o terreno. Você precisa identificar se existe algumas coisas na sua vida. Como? Se você sofria alguma coisa na sua casa. Eu vou dar exemplo aqui de acordo com os mandamentos. Mas, por exemplo, às vezes o seu pai e a sua mãe te tratavam de uma maneira e agora você está no casamento e o seu esposo te trata da maneira que seu pai e sua mãe te tratavam. Ou então você sempre teve dificuldade desde criança na sua casa e agora você casou e continua com a mesma dificuldade financeira. Ou então sempre teve divórcio na sua família e agora o divórcio está batendo na sua porta. Você precisa identificar coisas que você não rompe. E eu vou dar exemplos aqui. Como é que a gente rompe com heranças geracionais? Nós precisamos romper para viver novos ciclos na nossa vida. Quando eu vejo alguém que está em Cristo Jesus e vive uma vida de miséria, de dificuldade, e eu olho para os pais e eu vejo que a vida inteira dessa pessoa, da família dessa pessoa é assim, na hora eu digo para essa pessoa: olha, você não é os seus pais. Você não é aonde você não vive mais aonde você nasceu. Você não vive mais. Como é que a gente rompe com heranças geracionais? A primeira coisa, você precisa identificar essas heranças. Como é que a gente identifica essas heranças? Você precisa identificar essas heranças. Igual Daniel fez. Daniel identificou que os antepassados deles viveram em cativeiro e que ele iria viver em cativeiro também. E ele identificou que o cativeiro ia vir porque os pais pecaram, desobedeceram, adulteraram, fizeram várias coisas. O que diz os 10 mandamentos do Senhor? O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Deixa eu explicar algo para você. Amar a Deus sobre todas as coisas. Imagine que você tem lembranças que você nasceu na igreja. Não, eu sou crente desde pequena. Amém. E aí, imagina que durante o seu crescimento, adolescência, juventude, até chegar ao casamento, você tem muitas memórias da sua família entrando e saindo na igreja. Passava 2 meses na igreja, depois saía da igreja. Os pais começavam a trabalhar e largavam a igreja e voltavam para a igreja.
Imagine isso. Aí hoje você é adulta, casada. E quando você vê, você está fazendo a mesma coisa. O que você percebe? Amar a Deus acima de todas as coisas. As pessoas que largam Deus por qualquer coisa, não amam a Deus acima de todas as coisas. As pessoas que largam Deus por qualquer coisa, não amam a Deus acima de todas as coisas. Então, se não amam a Deus acima de todas as coisas, estão rompendo com o primeiro mandamento de Deus. Quantos estão me escutando? Por quê? Se vir dinheiro, ama mais o dinheiro do que Deus. Se vir relacionamento, ama mais o relacionamento do que Deus. Se vir não sei o que, todo o tempo fica trocando Deus. Então não ama a Deus acima de todas as coisas. E quando você vê, você faz a mesma coisa. O que existe? Uma herança geracional na sua vida. E o que você tem que fazer? Você vai pegar, reconhecer que existe essa herança. E você vai falar: Senhor, a tua palavra diz que eu tenho que te amar acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Então, essa noite eu confesso que os meus antepassados, eu confesso que a minha mãe, que o meu pai, eles não amaram o Senhor acima de todas as coisas. E gerou essa montanha russa. Uma hora eu estou em Deus, outra hora eu não estou em Deus. Mas Senhor, eu confesso o pecado deles, eu me arrependo com eles, eu me arrependo por não ter amado, nós não amamos o Senhor acima de todas as coisas. Você se arrepende, e você fala: Senhor, eu declaro agora, eu confesso, nos perdoa por esse pecado, nos perdoa. E você vai falar: Senhor, arranca essa herança da minha vida, porque eu quero te amar acima de todas as coisas. Amém? Aí sabe o que você vai fazendo? Você vai limpando o terreno. Você vai tirando aquilo que está seco na sua vida. Amém? Você vai limpando o terreno. E aí quando você limpa o terreno, alguma coisa nova tem que ser colocada. Aí você vai declarar: Senhor, estabelece na minha vida Isaías 61. O teu Espírito venha sobre a minha vida, Pai, para que eu seja canal de Deus. Amém? Glória a Deus. Como é que você rompe? Eu vou falar outro mandamento aqui. Olha só. O 8º mandamento diz assim, ó: não levantar falso testemunho. Não levantar falso testemunho. Imagine aí que a vida inteira você viu a sua família fazer fofoca. Fofoca é um falso testemunho. Mentira é um falso testemunho. Caluniar as pessoas é um falso testemunho. Resumindo, falta de caráter. Imagine que o seu pai e a sua mãe, quando você vê, você está na fofoca também. Tudo tem uma raiz. Você não nasceu fofoqueiro, porque Jesus fez a gente para ser, Deus fez a gente para ser imagem e semelhança dele. Amém? Então, se você é fofoqueiro, se você tem constância de mentir, isso são raízes. Amém? Aí o que você vai fazer? Você vai confessar. Você vai lembrar se a sua mãe, se o seu pai, se isso acontecia na sua família. E você vai confessar. Deus, a tua palavra diz para a gente não levantar falso testemunho. Eu me arrependo aqui, Senhor, pela minha vida e pela vida do meu pai, da minha mãe, dos meus parentes que levantaram falsos testemunhos várias vezes durante a sua geração. Eu me arrependo, Senhor. Arranca essa raiz da minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu não tenho tempo para explicar cada mandamento,
Mas deixa eu explicar algo para você. Até a inconstância, ela pode ser uma herança geracional, porque tem aqui nos mandamentos. Até a inconstância. Pode ver, às vezes o seu pai, a sua mãe, quando você vê, você também não consegue se firmar na casa de Deus. Então depois que você se levanta da cadeira de balanço, que você tem fé, que você está decidido do que você deseja, que você colocou as armaduras espirituais, então você está me dizendo que você quer ir para um novo ciclo. E aí você começa a limpar o terreno, a tirar as raízes profundas aí, que não geram coisas boas. Amém? Para quê? Para que você possa entrar em um ciclo novo. Glória a Deus. Para que você possa entrar em um ciclo novo. Você vai limpar, você vai tirar as raízes de ódio. Você que vive com ódio das pessoas. Você vai tirar as raízes de divórcio. Qualquer coisa, pense em se divorciar. Você vai falar, não, na minha vida não. Eu confesso que meu pai e minha mãe se divorciaram várias vezes. Que fulano se divorciou. Eu peço perdão, pai, acima de todas as coisas. Porque adulterei, porque meu pai adulterou, porque fulano adulterou. Mas agora, pai, no nome de Jesus, coloca o teu espírito sobre a minha vida. Eu não vou ser canal de destruição, mas eu vou ser canal das boas obras do Senhor. Eu vou ser canal das boas obras do Senhor. E aí, traz um potinho para mim, por favor, Dionara. Abra em Salmos. Pode trazer um potinho para mim, a equipe pode distribuir o potinho, tá? As mulheres que forem recebendo, não abram o potinho ainda, porque tem sementes aí dentro. Quando você começa a limpar o terreno, você sai da sua cadeira de balanço. O que você está dizendo? Eu vou começar uma nova construção na minha vida. Eu vou começar um novo tempo na minha vida. Deixa eu te explicar algo. Um filho, para nascer, ele precisa ser gerado. Um filho, para nascer, ele precisa ser gerado. Se não tiver nada na terra, porque você já limpou, o que vai nascer? Nada. Porque não tem nada na terra. Deixa as meninas acabarem de entregar. Segure aí na sua mão. Abra em Salmos 126. 126, 5. Cento e 126:5. Todas receberam? Melhor colocar na bandeja. Quem já recebeu, levanta a mão. Olha só, vocês podem continuar com esse potinho fechado. No meu potinho tem sementes. Amém? Se eu decidir uma construção nova, eu vou precisar plantar algo nessa construção. Amém? Eu vou colocar uma sementinha aqui, nessa construção. Eu vou plantar uma nova semente, porque eu já tirei as raízes geracionais, eu já tirei tudo aquilo que estava me impedindo de viver um novo ciclo, e eu coloquei uma nova semente.
O que eu preciso entender? Vamos lá em Salmos 126, 5. Olha o que diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deixa eu te falar, você vai plantar, e muitas vezes você vai chorar, para poder preservar aquilo que você deseja. Amém? É uma nova construção, é um novo ciclo. Se você planta uma semente, você molha aquela semente, você cuida daquela semente, uma hora aquela semente vai ter que florescer. Amém? Novos ciclos dói. Mas deixa eu te dizer, aquele que semeia chorando, as suas lágrimas, elas estão molhando a terra. As suas lágrimas muitas vezes são elas que vão regar a semente. E você precisa ter uma convicção: você vai voltar com júbilo de alegria. Porque é isso que diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Só que, como é que você planta uma nova semente? Você já limpou a terra. Você já tirou as raízes. Amém? Eu queria essa noite que você levantasse da sua cadeira de balanço. Você pode levantar aí no seu lugar? E o desejo do meu coração essa noite é que essa noite você comece a fechar um ciclo na sua vida, para que um novo ciclo possa se abrir. Novo ciclo.